hoje a nossa viagem pelo Oriente, por esse teatro fora da nossa tradição grega. Nós vamos hoje falar do país da Terra do Sol, também conhecido como Japão. Arigato sayonara. Vamos lá. O que vocês sabem quando eu falo assim, teatro do Japão? O que vem à cabeça de vocês? O Japão, dos anos 50 para cá, ele ficou mais conhecido aqui no Brasil por causa de alguns intercâmbios que foram feitos, né? E hoje a gente tem Tá falando do quê? escritor do Teatro do Japão, Otávio. E escritor que escreve sobre a função do ator no Japão. Quando pensa em Japão, pensa em mangá e anime. Você pensa em mangá e anime. É legal. O mangá, legal você ter falado isso, porque a cultura teatral japonesa, ela, diferentemente do Brasil, a cultura popular japonesa, o Japão tem um teatro extremamente tradicional, mas ao mesmo tempo muito ligado com a cultura deles, né? E ele foi absorvido, essa cultura popular, ela foi absorvida, por exemplo, pelo cinema japonês. O Akira Kurosawa, o próprio Ariano Suassuna fala que o sonho dele era que algum cineasta brasileiro fizesse no Brasil o que o Akira Kurosawa fez no Japão, que é pegar as tradições japonesas mais antigas e mais populares e levar para essa sétima arte, né? O teatro japonês, gente, ele tem uma característica muito interessante, porque os estilos de teatro, eles vão se somando e não se sucedendo. A gente, quando estuda a história ocidental, o teatro ele começa de uma forma na Grécia, como a gente vai ver. Semana que vem a gente chega na Grécia. Mas o teatro ocidental, ele vai se transformando, né, no teatro que a gente tem hoje. No teatro japonês, esses diferentes estilos, eles vão se somando e caminhando de uma forma paralela. Existem algumas pessoas que dizem até o teatro kabuki foi originado no No, mas o fato do kabuki surgir não deixou-se de se fazer No. Então, tem estilos teatrais que são feitos há 400 anos no Japão, respeitando características muito, muito parecidas com o que era feito 400 anos atrás. É claro que algumas coisas mudam, né? Mas eles mantêm essa nova forma de fazer teatro. O Otávio pensa em mangá. Você pensa o quê, Antônio, quando a gente fala do Japão? Tô sacando. Pergunta difícil. Ou fala nada, não conheço nada do Japão. Não sei porcaria nenhuma. Não, tipo assim, eu realmente não conheço muita coisa do Japão. A única coisa assim que eu pensei quando em Japão foi anime, né? Anime. Que parece com o que o Otávio falou, né? Sobre mangá. Algumas das lendas japonesas vocês vão encontrar, tanto nos animes quanto nos mangás, tá? Cássia, nossa historiadora. Rapidinho, falei Japão, o que vem na cabeça? Japão? Teatro ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Pode ser teatro, inclusive. Mas... As 50 mil horas para o personagem entrar e sair em cena no kabuki. No kabuki, maravilhoso. E dá uma agonia só de pensar no passinho ali da legenda dos velhos. Não dá. Pois é. O Gumbrecht, aqui tá, o Gumbrecht do Produção de Presença, ele descreve o kabuki como a materialização da presença no teatro, justamente por essas 300 mil horas para os personagens entrarem e saírem de cena, atravessando aquela passarela. Fala, Antônio. Você pode me explicar um pouquinho mais sobre essas 300 mil horas? Que eu fiquei meio... Eu vou explicar. É um ritual? Não, 300 mil horas são um exagero pleonástico, tanto da professora quanto da colega. Não chegam a ser 300 mil horas, mas tem espetáculos que duram
a noite inteira. Porque também o Kabuki não apresenta uma peça só na noite, eles apresentam um programa. Então você vai, assiste a primeira peça, aí tem no intervalo tem uma outra peça, aí volta a segunda peça. São 5 peças apresentadas numa noite. Parece festival de Maratonar, sketch. então, né, Vanessa? Oi? Festival de sketches. A pessoa vai maratonar. A pessoa vai maratonar. É assim a programação de lá. E uma coisa muito interessante do teatro japonês também é que cada um desses estilos tem um palco próprio. Então, tem um teatro com um palco kabuki, que tem uma passarela construída de uma determinada maneira. O teatro no também tem uma passarela, mas ela vem do lado. É um pouco diferente a tradição. Então, já o teatro de bonecos, ele vai ter um outro tipo de teatro. Cada tipo de espetáculo tem um tipo de palco específico. Isso é muito interessante na cultura teatral japonesa. E você, Eva, quando eu falo de Japão, o que vem à sua mente? O que vem à minha mente são as geishas. As Passam anos estudando maquiagem, performance, e todo o ritual de apresentação. Elas sempre são as primeiras que vêm. Além de tudo, assim, a palavra Japão, ela evoca tradição, o que mais? Tradição, metodismo, e tudo que vem da cultura, assim, né? Quando a gente fala de Japão, é isso que eu lembro. E você, Juliana? Eu, sushi. É bom e também. Kazuo Ono, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, mas o Kazuo Ono, ele vai merecer um vídeo especialmente feito para ele. Não lembro as coisas. Lembrou de que, Otávio? Samurai, ninja e Yin Yang. Samurai, ninja e yang. Isso está muito presente no teatro japonês, Otávio. Isso você foi ali. É tradição e cultura e está dentro do teatro japonês. Muito legal. Luana, o que você pensa quando vem Japão? Quando você ouve a palavra Japão? Logo que eu escuto a palavra Japão, eu lembro das animações do Estúdio Ghibli. Todo mundo fica doido com esses animes, né? Não tem jeito. E esse estúdio, ele é uma referência de design, né? Sim. No mundo, assim. Hoje os grandes estúdios de animação vão beber nessa fonte. Eu não sei pronunciar o nome do estúdio, mas eu sei que é esse que você está falando. Fala, Antônio levantou o dedo. Eu também não sei se é Ghibli, mas é isso. Sim, mas é esse. É esse. Fala, Antônio. Uma coisa que eu também lembrei agora do Japão, né, que você perguntou, foi, por exemplo, eu não acho exatamente só do Japão, mas acho que também uma cultura asiática, assim como um todo, que eu vejo, é, por exemplo, a conexão entre o antigo e o moderno, sabe? Eu vejo muito da arquitetura, sabe, da cidade. Tipo, tinha aqueles templos antigos e tudo mais, né, das dinastias antigas, enquanto você tem, tipo, no meio de um centro da cidade com prédios altos, modernos, entendeu? Parece que a convivência entre a tradição que a Eva citou, né? E isso também vai estar representado no teatro deles, porque o exemplo que eu falei, que eles vêm mantendo esse teatro há não sei quantos anos, é uma marca dessa. O teatro japonês não é tão antigo como a gente viu na China, na Índia, mas eu fui para o Japão porque a gente está no Oriente ali, vamos fechar esse ciclo, né? Mas ele não é um teatro tão antigo assim. O auge dele já foi na nossa era pós-Cristo. O auge, né? Claro que ele também tem as raízes pré-históricas, como todo teatro, como toda civilização. Eva já falou das geishas aí no começo, né? Foi Eva que falou das geishas? Acho que foi. Então, a gente já traz essa imagem. Por que eu coloquei essa imagem? Ela não é teatral. Tá? Mas para mostrar uma imagem contemporânea de uma tradição secular, que é a tradição das geishas. Tem um filme muito bonito. Eu vou trazer algumas referências de cinema do Japão, porque
a gente não pode esquecer que é a terra do Akira Kurosawa, né? Mas esse filme que eu vou falar agora não é do Akira Kurosawa. É inspirado num livro chamado Memórias de uma Geisha. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Vanessa, é isso que eu ia te perguntar. Eu vi um filme, só que as geishas eram como se fossem profissionais do sexo, no filme, né? Também tem, porque elas aprendem, elas são treinadas na arte da sedução. Mas tem toda uma tradição dentro da cultura das geishas. Mas tem a ver com isso, sim. Só que de uma forma diferente do que a gente costuma ver aqui no Ocidente, a forma de lidar com isso é um pouco diferente, mas tem a ver com cultura. Cada cultura vai lidar com as coisas de uma forma diferente. Tá? As geishas, por exemplo, elas são muito valorizadas por um aspecto, mas por outro, como qualquer cultura, acho que o planeta se tornou um pouco patriarcal, né? Tem o papel objetificado da mulher e muita coisa envolvida nisso. Mas falando do teatro japonês, toda forma teatral do Japão, ela vai envolver uma celebração solene, estritamente formalizada. Vocês já falaram aí, alguns de vocês, sobre as características quando vocês pensam em Japão, vocês pensam nessa coisa do formal, né? É um teatro que vai lidar muito com emoções e sentimentos, tá? E ele começa com a invocação das pantomimas, invocação pantomímica dos poderes da natureza, que é aquela coisa de fazer a pantomima para tentar se comunicar com essas forças da natureza, com essas forças que não se consegue controlar muito bem. E é uma forma dramática aristocrática, com as suas variações. A gente vai ver uma infinidade de variações no fazer artístico. Ele desenvolve essa forma aristocrática, ou seja, é um teatro feito para uma elite aristocrática. Não é, apesar de trazer essa cultura popular, e em alguns momentos isso ter sido apresentado em espaços abertos no passado, mas a arte teatral, principalmente a partir do século XVII, no Japão, ela vai ser estritamente aristocrática. Essa arte também vai versar sobre o poder sugestivo do movimento, do gesto e da palavra falada. Quando nos anos 70, 60, houve uma orientalização da intelectualidade, eu já falei isso para vocês, houve também um intercâmbio de alguns fazeres artísticos do Oriente com o Ocidente. Então, principalmente os grupos de teatro pós-dramático, eles vão beber nessa fonte desse estudo do movimento e do gesto no teatro japonês. Quando a gente brincou das 300 horas para se entrar em cena no kabuki, tem a ver com essa supervalorização do movimento. O movimento ele tem que ser preciso, ele tem que ser calculado, ele tem uma certa leveza, ele tem um certo cuidado. Essa imagem que a gente está vendo aí é de uma apresentação do Teatro No, sempre com máscaras, né? Essa é uma máscara do Teatro No. Então, essa arte vai unir essas três formas: movimento, gesto e palavra falada. No Japão, não, como eu falei no começo, não houve uma síntese. As artes não foram o teatro não foi evoluindo de um estilo para o outro. Ou o que acontece lá é um pluralismo multifacetado, ou seja, há uma forma de teatro vai se somando outra, e isso vai, cada estilo distinto de teatro japonês reflete as circunstâncias históricas do momento em que ele foi criado. E por isso ele não é uma evolução, ele é uma somatória multifacetada. Para o japonês,
Aqui a gente tem uma frase de 922. Então, tem aí o quê? 1000 anos atrás, pouco mais de 1000 anos atrás, né? 1100 anos atrás. É a poesia que movimenta sem esforço o céu e a terra e desperta a compaixão dos deuses e demônios invisíveis. E é na dança que a poesia assume forma visível. Então, esse teatro vai nascer dessa somatória da poesia japonesa com a dança japonesa, que vai chegar na arte dramática. Quais são todos esses estilos japoneses? Está faltando coisa aqui, tá, pessoal? Não estão todos aí, não. A forma mais antiga que a gente vai ter de arte dramática no Japão, ela vai acontecer por volta do 1º milênio, ou seja, depois de Cristo até o ano 1000. E vai acontecer com a dança Kagura. A dança Kagura, o que ela é? Ela vai falar do poder do exorcismo, dos ritos mágicos primários, vai trazer essa coisa primitiva do xamanismo, vai estar representado nessa dança Kagura. Depois, por volta do século 7, 8, com a chegada do budismo no Japão, o budismo vem da China para o Japão, por volta do século 7 ou do século 8, eles vão desenvolver 2 tipos de dança, o Jigaku e o Bugaku. Tá? Então, são peças que já começam a usar máscara e trazem essa influência do budismo. Isso vai até o século 13 para o século 14, quando o No vai surgir. Antes do No, a gente teve o Sarugaku e o Dengaku, que são formas dramáticas que vão ser predecessoras do No. Elas vão vir antes do No e elas que vão dar origem ao No. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que isso aconteceu. O No já vem século XIV, século XV, mas o No é até hoje. O que o No vai falar? O No vai falar dos samurais, ele vai falar dessa tradição dos samurais que o Otávio lembrou, dos guerreiros, né? Depois eles desenvolvem o Kyogen. O que é o Kyogen? O Kyogen se desenvolve junto com o No, mas ele é uma forma mais farsesca, mais satírica. E ele é apresentado entre as peças do No. O No, ele tem 5 apresentações, tem um programa com 5 peças, e entre essas peças tem uma apresentação do Kyogen, tá? Hoje em dia, no Japão, vocês vão ver aí que tem 4 estilos que estão em negrito, são os estilos mais fortes e que sobrevivem até hoje no Japão. O No, o Kyogen, o Buranku, que é o teatro de bonecos, e o Kabuki, tá? Então, essas são as formas que vivem muito, mas eles têm alguma coisa de dança Kagura ainda, eles têm outras coisas que ainda vêm. O Kyogen, então, ele surge como um interlúdio grotesco entre as apresentações do No. Depois, no século XVII, com o poder crescente dos mercadores, vai surgir o Kabuki, tá? E já no século XX, surgiu o Shimpa e o Shinjeki, que aí já são formas mais ocidentalizadas, que a gente vai falar depois, particularmente, de cada uma delas. Então, a gente vai começar com a dança Kagura. A dança Kagura, o que significa Kagura? Kagura pode ser traduzido tanto como morada dos deuses, como divertimento dos deuses. E ela vai apresentar principalmente as divindades da natureza. Então, eles têm, por exemplo, as lendas da divindade do mar e da divindade do sol. O panteão japonês, gente, tem cerca de 800 miríades de deuses, tá? É muito deus. Não é mais do que o hindu. O hindu tem milhares, né? Mas o panteão japonês, ele tem por volta de 800 miríades. E aí, reza a lenda que essa dança Kagura surgiu de 2 tradições ligadas ao deus, às divindades do mar e à divindade do sol. Como é que isso se deu?
Reza a lenda que a deusa do sol, Amaterasu, ela aparece em alguns animes e alguns mangás. Quem é fã de mangá e anime aí vai ver que essa deusa vai aparecer em alguns lugares. Ela, um belo dia, por algum motivo, ela se esconde. E aí a Terra entra em total escuridão. A deusa Sol vai para uma caverna e ela não quer mais iluminar, e ela fica trancada nessa caverna com toda a luz só para si. As outras divindades vão tentar trazê-la de volta, porque a Terra está coberta de trevas, né? E aí a deusa Uzumi usa de alguns artifícios. Primeiro, a deusa Uzumi, ela coloca máscaras, ela coloca uma máscara para se disfarçar, para a deusa Sol não descobrir que ela era ela. Então a máscara surge aí para tentar se disfarçar e enganá-la. E aí ela vai chegar na porta dessa caverna e vai fazer uma pantomima para atrair a atenção da deusa Sol lá para fora. Então ela faz uma pantomima e aí ela faz um barulho que vai despertar a curiosidade. O que é isso? Quem é que está aqui na minha porta? E aí a deusa Sol sai para descobrir o que está acontecendo e assiste essa pantomima. E o Sol volta a brilhar para o mundo. Essa é uma lenda da origem dessa dança. Então ela vai usar uma vara de bambu para fazer esse barulho, uma cabeça, tipo uma máscara, umas coisas, como vocês podem ver aí na imagem, e um espelho, que é para quando a deusa Sol saísse, ela apresentava esse espelho e o Sol fosse refletido para a Terra de novo. Essa é uma lenda. Já a lenda do deus do mar, que é representado no Japão por um dragão, ela conta a briga de dois irmãos reis. O deus do mar, para apaziguar essa briga entre esses dois irmãos, manda presentes, mas aí acaba que ele manda presente para um dos deuses, para um dos irmãos, e o outro irmão fica com ciúme. E aí o que esse outro irmão faz? Ele pinta a cara de vermelho e pinta as mãos de vermelho e vai fazer uma pantomima para agradar o irmão. Só que aí o deus Sol gosta o deus Mar gosta dessa pantomima, e esse irmão que foi fazer essa brincadeira para agradar o seu irmão, ele fala: já que vocês se divertiram com a minha brincadeira, a partir de hoje eu serei seu servo. Eu vou passar os meus dias alegrando os seus, fazendo essas pantomimas. E, segundo a lenda japonesa, ele é o primeiro ator profissional, porque, em favor do deus Mar, ele vai servir o seu irmão como uma espécie de bobo da corte, ou um bufão, e vai alegrar os dias desse irmão como servo. Dessas duas lendas, dessas duas pantomimas mitológicas, com as suas danças e os seus ritos de sacrifício, vai surgir essa dança, e hoje ainda existe no Japão a dança Kogura de aldeia, ou Sato Kogura, que ela vai se desenvolver a partir do século XVII, e até hoje eles praticam essa dança, como vocês podem ver essa fotografia, ela é recente. Então essas pantomimas mitológicas, como favores para o sobrenatural, como, por exemplo, eu quero que o sol apareça, ou eu quero que o mar acalme essa briga, e surgiu a dança Kagura. Aí a gente vai para o Jigaku. Como eu falei antes, ele chega junto com o budismo no século VI, século VII. Ele vai representar essas danças e canções budistas, tá? Por volta de 1612, o imperador Shotoku Taishi, ele era um imperador japonês, ele se encantou por uma trupe de artistas que passaram pela cidade onde ele reinava. Era uma trupe de ambulantes. E aí, nessa trupe de ambulantes, tinha um imigrante, até ele era coreano. Ele trouxe esse ritual budista, mas ele nem era chinês, ele era coreano, era o Mimashi, o nome desse ator. E aí, esse imperador, ele pede para esse ator Mimashi
fixar residência em Sakurai, que era a cidade onde o imperador morava, e que ele instruísse jovens artistas, jovens alunos selecionados diretamente pelo imperador para trabalhar nessa arte teatral que o imperador tinha se encantado. Então, eles selecionam esses jovens para trabalhar. Normalmente, Jigaku significa, gente, música arteira, música da arte, né? E ela tem toda uma parte cerimonial. Ela era apresentada na frente dos templos em todo o país, principalmente no Dia dos Mortos e no aniversário de Buda. Ela tinha uma procissão inicial com bailarinos e músicos, e depois dessa procissão apareciam as pantomimas e os atores usavam umas máscaras de elmo. Tá? É uma máscara que tem um nariz pontudo, assim. Eu não trouxe a foto da máscara, mas eu tenho no livro da Margot Bertoldi. Depois eu posso compartilhar com vocês. Paralelo à dança Jigaku, também com uma influência budista, eles desenvolveram o Bugaku. Aí já lá para o século VII, Bugaku significa dança e música. E era isso que essa arte trazia. Tem uma curiosidade interessante. Ela sempre trabalha com 2 grupos de bailarinos, tá? E são os bailarinos da direita e os bailarinos da esquerda. Nenhuma relação com a ideologia política, é apenas o lado onde eles ficam do palco. Só que eles não se misturam. Os bailarinos da esquerda ficam na esquerda, os bailarinos da direita ficam na direita. E existe os músicos da direita e os músicos da esquerda. Existem 2 portas no palco. Os músicos da direita sentam no chão, abaixo da onde os dançarinos da direita vão ficar. Os músicos da esquerda sentam abaixo onde os dançarinos vão ficar. Os dançarinos da esquerda entram pelo lado esquerdo, os dançarinos da direita entram pelo lado direito. Do lado direito são instrumentos de percussão. Então, os músicos que sentam do lado direito são os músicos que tocam instrumentos de percussão. Os músicos que sentam-se do lado esquerdo tocam instrumentos de sopro, tá? Então, é um espetáculo composto por essas 2 forças que vão trabalhar ali. E sempre terminam com a mesma música. Todos os espetáculos até hoje vão terminar com uma composição. Minamoto Noi Norasa, que viveu entre 919 e 980, foi um compositor japonês que fez essa composição Shojeishi, e todos os espetáculos de Bugaku terminam com essa música. Sempre eram apresentados na corte imperial, enquanto o Jigaku tinha uma procissão e era apresentado na frente dos templos, com populares assistindo. O Bugaku, ele já é um espetáculo feito para a corte, feito para a nobreza. E normalmente as apresentações aconteciam em homenagem a algum visitante, tá? Também existiam e ainda existem versões populares do Bugaku. Então, é uma arte feita para a corte imperial, mas tem as suas versões populares aqui e ali. Aí a gente chega no Sarugoku e no Dengaku, que são 2 danças dramáticas que vão apresentar movimentos de dança majestosos e controlados. Eles têm passos cerimoniais, então o que significa isso? Os passos fazem parte de um ritual e dentro de uma cerimônia
não são passos livres, né? Eles têm características, e essas características que eu estou falando aqui agora, elas vão ser características que vão aparecer também no teatro no. Como eu disse anteriormente, essas duas danças deram origem ao teatro no. Então, por exemplo, eles têm uma coisa muito de abaixar a cabeça e levantar a cabeça, abaixar a cabeça e levantar a cabeça. Isso também aparece no teatro no. E tem uma característica muito forte também, que às vezes eles estão numa cena de grande movimento e de repente eles param bruscamente e vão indo para um movimento mais lento, ficam algum tempo imobilizados e retomam o movimento de uma forma muito mais lenta, tá? 2 grandes atores se destacam nessas danças, que é o Kuanami e o Zeami, que vão ser considerados os fundadores do no. Por isso que a gente diz que o no vai descender dessas 2 danças. Algumas diferenças. O Saragoku significa música, Saragoku é a música do macaco. A gente viu que o macaco ele aparece na China, na Índia, na Indonésia. Alguns historiadores acreditam que seja um traço comum nessas culturas, mostrando que elas se comunicavam entre si, que tem uma ligação aí entre essas culturas orientais. Ele vai do solene ao popular. É uma dança mais de entretenimento, que tem mimos e tem acrobatas também no espetáculo. Já no Dengaku, Dengaku significa música dos campos de arroz. São danças feitas na época das colheitas. A escola Dengaku ela é mais sofisticada do que a Saragoku. Mas nas 2 danças, elas apresentam como uma espécie de cortejo de carnaval. Então, lembra um pouco os desfiles de carnaval, os bloquinhos da gente. As pessoas estão mascaradas e está tocando uma música e sai todo mundo na rua dançando, numa felicidade, numa alegria. Nesse momento, aparecem as za. O que é o za? São famílias de artistas. Eles têm a tradição de passar o ofício de pai para filho. Então, inclusive, alguns escritos não foram publicados, porque aquele autor, aquele dramaturgo ou aquele diretor, ele vai transmitir aquilo somente para o seu filho, que vai transmitir sucessivamente para o seu. E por isso a tradição dura até hoje, porque eles valorizam essa questão da tradição e dos antepassados, daquilo que vai passando de pai para filho. Então, o za eram as famílias de artistas. Hoje, za é o nome também dado ao teatro, tanto o espaço teatral quanto a forma de se fazer. Mas é muito comum vocês, quando a gente vê o nome de um teatro japonês, tá lá o nome za, significa teatro. Eu acho até graça, hoje eu estava lendo algumas coisas e vi num site que eles foram traduzir o teatro não sei o que za, desconhecimento, porque eles não sabem que usar significa teatro, então eles acham que usar faz parte do nome do teatro, né? Mas usar significa teatro. E aí, esses 2 caras, o Kuanami e o Zeami, Kuanami é pai de Zeami. Kuanami era um grande ator, escrevia peças, e o Zeami começou a fazer peças com o pai ainda quando ele era criança. Um belo dia, esses 2 foram fazer uma apresentação e um imperador se encantou com eles, mas essa história eu vou contar daqui a pouquinho. Vamos falar do teatro no, e aí vai entrar o Zeami e o Kuanami, o seu pai. O no é o florescimento da cultura samurai. É o auge da cultura samurai. Eu falei com vocês que o no vai surgir por volta do século 13, 14 e 15, né? Ele vai se desenvolver nesse momento em que a cultura samurai estava florescendo, e a cultura samurai ela é muito mais abrangente simplesmente
do que a questão das lutas, das guerras, né? O samurai, eles têm um código de honra. Eles vão valorizar as virtudes do heroísmo, a magnanimidade, a lealdade até a morte. Um samurai, ele é leal ao seu shogun até a sua morte. A defesa do direito dos mais fracos. Um samurai, ele também se sacrifica pela justiça, para proteger uma pessoa mais fraca, para proteger alguém que esteja precisando dessa defesa. Eles têm total menosprezo pela covardia, pela avareza e, sobretudo, pela traição. A traição é um crime muito grande. Ela vem também na influência do Zen budismo, e aí vai ter também essa questão das virtudes e dessa lealdade e dessa paciência. Isso vai ser influência do Zen budismo. Tem até uma história engraçada, tem uma peça de No dessa época que ela lembra muito a história da Antígone, a filha do Édipo, que vê os seus irmãos brigando pelo reino, e aí ela enfrenta o rei Creonte, o seu tio, grande vilão do teatro grego, Creonte, né? E Antígone acaba pagando com a própria vida por esse enfrentamento. Então, o teatro grego vai trazer essa característica da rebeldia. E aí, o teatro No vai substituir essa rebeldia pela paciência. Uma história muito parecida com outras personagens. Eu não tenho ideia se eles foram buscar isso no teatro grego e transformaram a história, mas uma história muito semelhante de uma princesa que precisa enfrentar esse rei para conseguir fazer justiça no seu reino. E o que ela... Eu esqueci o nome da princesa japonesa, gente, me perdoem. O que ela faz? Ela vai usar da paciência. Ao invés de enfrentar o rei e não conseguir nada e morrer, ela vai usar a paciência e todos os ensinamentos do Zen budismo para conseguir chegar no objetivo dela. Então, a Margot Bertoldi até traça esse paralelo entre essas duas histórias, né? Eles trabalham também muito a questão de claro e escuro. O Otávio falou do Yin e do Yang, né? E isso vai aparecer forte no teatro deles, do claro e escuro, como simbolismo do Yin e do Yang. Não tem só a ver com trevas e claridade, com bem e mal, mas o Yin tem coisas positivas e negativas, assim como o Yang tem características positivas e negativas. Não tem um bem e um mal dentro dessa cultura do Zen budismo, né? Por volta de 1374, o shogun Yoshimitsu, ele vai assistir um espetáculo do Za Kuanami, que é o pai do Zeami, e ele vai ficar muito encantado, tanto com o talento do pai, que foi um dos maiores atores do teatro No nessa época, quanto com a beleza do filho. O Zeami, em 1374, ele tinha apenas 11 anos de idade. E ele foi um afortunado. Por que eu falo que o Zeami foi um afortunado? Porque ele era filho de um dos maiores atores do Japão. Ele pertencia a uma za muito tradicional, uma família de artistas muito tradicional. Então, ele foi educado para ser o artista perfeito, desde a primeira infância. Ele sabia todas as regras, ele conhecia o controle do movimento, ele foi treinado pelo pai, que era o melhor ator da sua época. E aí, o Zeami, ele vai se desenvolver muito. E a partir do trabalho do Zeami é que aquelas duas danças que a gente viu anteriormente, o Saragaku e o Dengaku, vão se transformar no No. O Zeami, ele vai escrever, ele era ator, diretor e dramaturgo, tá? Ele vai escrever 3 tratados sobre o No, que vai apresentar características muito parecidas com a tragédia grega. Em que sentido? Ela tem uma origem cultual, então ela nasce de um culto, de uma cerimônia, né? Eles têm a presença de um coro,
que vai fazer as passagens da peça, e eles apresentam, assim como o teatro grego, é a primeira vez que isso vai surgir no teatro japonês, a figura de um protagonista e os coadjuvantes, que isso nasceu na Grécia. E então ele apresenta essas 3 características semelhantes ao teatro grego, mas com uma temática diferente. Aqui eles vão falar dos samurais e da trajetória dos antepassados, enquanto na Grécia eles vão falar dos heróis, dos semideuses, dos deuses e da mitologia contida na Ilíada e na Odisseia de Homero. A gente vai falar de Homero semana que vem. Então, são formas parecidas com temáticas diferentes. É claro, a gente não sabe, mas eles podem ter tido contato com alguma influência desse teatro ocidental, mas a gente não tem registro dessa influência antes do século XIX, tá? A gente não tem uma notícia concreta, né? A gente não tem um fato histórico que comprove essa influência. Mas a principal diferença na temática tem a ver com a rebeldia grega em contraposição da afirmação japonesa, da questão da paciência. O teatro No, ele é dividido em 5 categorias. Existem as peças de batalha. Não, primeiro, o programa tem 5 peças, tá? E são as 5 categorias do teatro No. Normalmente, eles vão apresentar uma peça de cada categoria dessa. Então, eles abrem o programa com as peças que falam dos deuses. Depois, eles vão fazer uma peça que fala das batalhas, vai contar as batalhas e as vitórias e derrotas dos samurais. Depois eles apresentam o que eles chamam de peças de perucas. Por que peças de perucas? Porque normalmente eles representam personagens femininos, e aí os atores usam perucas para representar os papéis femininos. Mulheres não estão fazendo teatro nesse momento, tá? A quarta peça, a peça de destino, sempre vai trazer um destino de uma mulher de coração partido. Seja por um amor que se foi pela guerra, ou que abandonou, ou que morreu, ou por um filho que ela perdeu. Então, essa peça de destino sempre vai trazer uma mulher de coração partido. E a última peça é sempre uma peça que vai trazer uma lenda, alguma lenda da cultura deles. Eles têm a figura do protagonista, que é chamado de cheat. Não tem nada a ver com cheat de inglês, tá? Em inglês, cheat é outra coisa. O professor de inglês ali já botou a mão no rosto assim, ai meu Deus. Não, esse cheat aqui não é o cheat do inglês, não é o nosso merde do final das aulas do francês. É o nome japonês para o protagonista. E o Aki, ou Vaki, eu não sei a pronúncia, com W, que é o seu parceiro. Normalmente, o cheat, ele é o primeiro ator da companhia, é o ator mais importante, ele sempre vai fazer o protagonista. E o Aki vai ser o segundo ator. E cada um desses atores tem o seu cortejo, eles são acompanhados por um cortejo, normalmente acontecem diálogos ali, e o protagonista com seu cortejo, o antagonista ou o companheiro dele com o seu cortejo e um coro de 8 homens, sempre com roupas escuras, que se sentam no chão, como vocês podem ver aí. E aqui vocês estão vendo as máscaras do teatro. A máscara para o teatro No, ela sempre tem uma expressão literal. Ela é muito precisa da emoção e das características da personagem. Ela tem que ter uma verdade superior. Por isso, o ator do teatro No, ele tem que ter uma concentração suprema para que nenhuma parte do seu corpo se expresse com uma emoção diferente da emoção precisa da máscara. Os gestos e os movimentos não podem contradizer a emoção da máscara. E aí, quando a gente fala, por exemplo, na máscara neutra,
né, no trabalho de máscara neutra, que a gente usa a máscara para que o corpo possa expressar a emoção, ou quando a gente vai trabalhar com as rasas box do Schechner, e a gente também vai trabalhar essa emoção a partir do corpo, no teatro esse movimento e essa emoção corporal, eles têm que ter a precisão da expressão facial que a máscara vai apresentar naquele momento. E ela está muito conectada às cerimônias religiosas. Mas vocês veem que são 5 peças muito pesadas, muito pesadas. Aí lá pelo século XVII, eles resolveram criar uma obra um pouco mais leve, não bastasse 5 peças numa noite, eles resolveram fazer pecinhas mais curtas e mais leves para apresentar entre essas peças, para trazer um pouco de leveza para o público. E aí surge o Kyogen. O Kyogen normalmente são farsas que vão apresentar algum contraste cômico, né? Vão trabalhar o grotesco, vão trabalhar a sátira, apresentando, olha aí quem surge novamente, os criados astutos que vão enrolar os seus patrões, que vão desenvolver a trama e que vão tentar se dar bem em cima da situação. Aonde vocês viram isso? Todo lugar, os bufões que... E a gente vai ver isso depois na comédia dell'arte. Essa questão dos personagens e tipo, né? E que vão ser esse criado astuto. É o Arlequim, é o Pierrot, é o Brighella, é o João Grilo, é o Chicó, e eles aparecem no Japão também. Então a gente pode fazer aí uma ligação com a comédia dell'arte. É um período próximo ao da comédia dell'arte. Aqui a comédia dell'arte já aconteceu, repetindo, a comédia dell'arte também durou muitos anos e até hoje existem companhias que trabalham com comédia dell'arte. Mas ela já tinha passado o seu auge, mambembe, né? Então, de novo, a gente não sabe se uma coisa influenciou a outra. Nesse caso, a comédia dell'arte teria influenciado, mas a gente não tem notícias dessa influência ocidental. Fala, Antônio, libera seu microfone. Vanessa, quando você fala dessa questão da influência, né, de um teatro e outro, pode ser que essa influência se deu mais pelo comércio, pelas navegações entre os países? Sem dúvida, sem dúvida. Foram as grandes navegações e as pequenas também que fizeram, essas navegações aconteciam em função dos mercadores, em função da compra e venda, e antes de compra e venda, a troca de mercadorias, né? O escambo que era feito, e é a partir daí que essas culturas vão tanto influenciar quanto ser influenciadas. Essas peças do Kyogen, elas eram peças muito alegres, como eu falei, trabalhando essa questão do cômico. E nessas peças não tem nem mortos, nem feridos, que é para ter essa leveza. Não, eles não lidavam. As outras peças já tinham muita morte, muita tragédia. Então, no Kyogen, era proibido. Morte e ferido não pode acontecer. Essa foto que vocês estão vendo aí é de um Kyogen contemporâneo. Ela acontece até hoje. Eles não usam normalmente máscaras, mas algumas máscaras, mas não é obrigatório a máscara no Kyogen. Nessa foto aí a gente tem. Mas em alguns casos a máscara vai aparecer, como por exemplo, quando eles trazem a personagem do macaco, né? O deus macaco, ele vai usar essa máscara. E eles também têm a hierarquia entre os atores. Eles também têm o primeiro ator da companhia e vai ser mais importante do que os outros. Hoje a gente tem cerca de 200 textos dessa época. E esses textos são montados ainda. Aí a gente vai para o bunraku. O que é o bunraku? É o teatro de bonecos japonês. É um pouco anterior ao No. Isso vai surgir no século VIII
e dura até hoje. Os bonecos, naquela época, lógico, houve uma evolução. No século VIII, quando os bonecos surgiram, eles eram feitos com tocos de madeira e trapos velhos, restos de roupa, coisas que não aconteciam mais. Mas ele foi se desenvolvendo, e aí, muito em função dos mercadores, muito em função das feiras e do comércio, principalmente na cidade de Osaka, que tem o tradicional mercado de Osaka, e o teatro de bonecos de Osaka hoje é um patrimônio japonês. Existem teatros de bonecos em outras cidades, mas o teatro de bonecos do mercado de Osaka é o auge, assim. Essa foto é de uma das principais companhias de teatro, me fugiu o nome deles também, eu devia ter anotado junto com a foto, mas é muito importante para eles esse teatro de bonecos de Osaka. Na origem, lá no século VIII, quando os bonecos ainda eram feitos com trapos de roupa, o teatro era apresentado com uma caixa de madeira, com um espaço para você colocar o boneco e buracos para entrar a mão do manipulador, e o manipulador ficava escondido. Com o passar do tempo, existe o manipulador principal, e aí vocês veem que ele mostra o rosto, mas normalmente eles cobrem o rosto, eles usam roupa preta para chamar pouca atenção e cobrem o rosto para não aparecer. Era um pouco o que a gente fazia com a Fabi no Biombo, de botar aquela máscara negra, luvas, para que não aparecesse a movimentação dela nos bastidores. Uma das primeiras peças de Bunraku foi sobre o samurai Joruri. E essa peça ficou tão famosa que deu nome a esse teatro. Então, ninjiao significa boneco de mão, ou seja, boneco fantoche, né? Mas literalmente é boneco de mão. E em muitos lugares eles chamam esse boneco de mão de Ninjio Jururi, por causa desse primeiro personagem, desse samurai, que foi das primeiras peças de Bunraku que aconteceu. O Japão tem um grande dramaturgo que é considerado o Shakespeare japonês, que se chama Shikamatsu Monzaemon. E o Shikamatsu, ele se apaixonou tanto pelo teatro de bonecos que as suas principais peças, ele escreveu mais de 20 peças para teatro de boneco, e eles consideram que as suas obras mais interessantes, eu nunca li as obras dele, mas é considerado que as obras mais interessantes ele não fez para o teatro humano, ele fez para o teatro de boneco, mas ele vai ser um grande dramaturgo do kabuki, também, como a gente vai ver mais à frente. Mas muitas das suas principais obras foram escritas para esse teatro de boneco. Normalmente, os bonecos são colocados por cima de uma ponte de madeira, onde a ação da cena acontece. O titereteiro vai usar roupa preta ou escura, e muitas vezes vão usar capuz. Eles têm um narrador, o boneco não fala, né? Eles têm um narrador que vai sentar no canto direito do palco e vai narrar, e também eles têm músicos que tocam ao vivo durante o espetáculo. Então, esse espetáculo que começou numa caixa de madeira no século VIII, ele dura até hoje. Então, é por isso que a gente diz que o teatro japonês ele é plural. Não houve uma cadeia que foi levando uma coisa até outra e sucedendo uma coisa até outra. As coisas vão tendo a sua origem e vão durando. Aí a gente chega no kabuki. Aqui vocês podem ver na imagem, antes da gente falar, esse é um teatro kabuki. Existem indícios de que ele veio a partir do No, mas ele vai ganhando outras características. Ele tem essa ponte do lado esquerdo. Quando a gente olha para o palco, gente, acho que a maioria de vocês já aprendeu isso nas nossas aulas práticas. Toda vez que a gente fala do lado esquerdo, a gente está falando sempre do lado esquerdo de quem vê. Então, quando vocês estiverem num palco e o diretor falar vai mais para a esquerda, não é a sua esquerda, é a esquerda do diretor. O kabuki, ele vai misturar música,
dança e habilidades artísticas. Mas antes eu vou voltar aqui um pouquinho no palco, vocês vão ver. A plateia fica sentada nessas ripazinhas aqui. E como eu falei antes, todas as vezes que uma personagem entra ou sai de cena, ela atravessa essa passarela aqui em passos lentos, inspirados pelo Zen budismo. Por isso que a gente falou das 300 horas para atravessar a ponte, que vai causando um impacto nessa plateia enquanto esses atores atravessam a ponte. E uma curiosidade muito interessante, os lugares mais caros são os lugares próximos a essa ponte. Então, a gente está falando aqui do teatro kabuki, que vai surgir no século XVII. A origem é por volta de 1600. Existia uma sacerdotisa no templo de Izumo, em Kyoto, chamada Okuni. Kabuki é a somatória de 3 ideogramas chineses: Ka, de música, Bu, de dança, e Ki, de habilidades artísticas. Então, é música, dança e habilidades artísticas. Essa sacerdotisa, Okuni, ela era uma bailarina que dava recitais de dança e música na cidade de Kyoto para arrecadar fundos e reformar o templo de Izumo, de onde ela era sacerdotisa. Então, ela fazia essas apresentações de dança e de música com tons sagrados, e por volta de 1600 ela vai fazer isso para arrecadar dinheiro para reformar o templo. Só que essas apresentações deram tão certo, que ela conseguiu dinheiro para reformar o templo e ela começou a ver que aquilo estava dando dinheiro. E aí, o que ela fez sabidamente? Ela treinou algumas jovens nessa arte desse balé para encenar pequenas danças seguidas de diálogo. Então, ela montava pequenas danças com essas bailarinas que ela mesma treinou, inspirada pelo trabalho que ela fazia sozinha, né? E elas começaram a viajar pelas cidades para conseguir dinheiro. Era um espetáculo de entretenimento. Era uma dança que misturava a dança ritual, misturava o no, por isso que a gente diz que o kabuki surgiu um pouco do no, e do kyogen. A ouna significa mulher, ou ona. Ona kabuki ou ouna kabuki era essa dança kabuki feita pelas mulheres. Como essas mulheres viajavam nessa trupe sozinhas pelo país, elas vão ficar conhecidas como mulheres de vida fácil. Tem nada de fácil na vida da prostituta, mas ainda são chamadas assim, né? Então, como elas eram atrizes livres, comandadas por uma sacerdotisa empoderada, que estava ganhando dinheiro, isso incomodou o patriarcado japonês. E esse espetáculo foi proibido em Iedo. A cidade de Iedo é onde hoje é Tóquio. Em 1607, elas começaram a viajar, e aí, em 1629, Onna Kabuki está proibido. Mulheres não podem mais fazer kabuki, tá? O kabuki fica restrito aos homens, que é o Akashu Kabuki, é o kabuki feito pelos homens. Os papéis femininos eram representados por rapazes jovens, com carinha mais limpa e com a voz ainda naquela transformação. Os temas dessas peças vão falar dos fantasmas, vão falar dos deuses, vão falar dos heróis, vão falar de toda essa tradição. Os atores sempre entram pela Hanamichi, que é essa passarela. Hanamichi significa Estrada das Flores ou Caminho das Flores. Por que ela ganha esse nome, Hanamichi? Porque as pessoas que sentavam ali perto colocavam flores, ofertavam flores para os atores.
tá? Presenteavam os atores com flores, botando flores nessa passarela. E aí essa passarela ganhou esse nome de Caminho das Flores, ou Estrada das Flores, Hanamichi. E os atores entram e saem por essa passarela. Em 1652, o Akashu Kabuki também foi proibido, nem homens podiam fazer. Por quê? Porque quando as mulheres viajavam com a peça, muitos comerciantes pediam favores sexuais a elas, exigiam. Quando a peça começou a ser feita por jovens rapazinhos vestidos de mulher, os comerciantes queriam que os rapazinhos fizessem os mesmos favores sexuais para eles. E aí proibiram tudo, nem homem, nem mulher, não pode mais ter kabuki. Em 54, eles vão permitir 1654, eles vão permitir que a dança aconteça, mas todos os atores devem raspar a cabeça, para que não haja sensualização durante o espetáculo. Existem 4 tipos de kabuki. Existem 4 tipos de peça kabuki. Primeiro, o jidaimono. O jidaimono é um drama mais histórico, vai contar a história dos samurais, as virtudes tradicionais, a lealdade, o amor filial. Um outro tipo de drama vai ser o sewamono, ou sewamono. É um drama mais doméstico, vai tratar do mundo dos mercadores, dos comerciantes, dos artesãos, vai falar dessa realidade ali. O aragoto é o drama do homem forte, sempre tem um herói sobre-humano, né? Com uma maquiagem muito pesada e trazendo tons melodramáticos na atuação. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma apresentação de Aragoto. Então, vocês veem o exagero nas expressões faciais, né? Uma coisa bem marcada. E o Shazagoto é um drama dançado, aí já sai um pouco do registro da atuação, mas é é drama ainda. Tem a questão teatral. Aqui a gente tem uma gravura, essa gravura é por volta de 1700, ela foi feita representando um palco do kabuki. Vocês veem aí uma aristocracia sentada, os lugares mais nobres, a passarela por onde os atores atravessam, criados servindo chá para esses aristocratas, né? E esses lugares privilegiados diante dessa passarela. É uma gravura de 1741 ou 1741. O palco era muito parecido com o palco do No. Por volta de 1753, eles vão para esse teatro de palco um pouco mais baixinho, mais próximo da plateia. E aí eles vão desenvolver no teatro kabuki muitas tecnologias que são usadas até hoje no teatro ocidental, mas que o teatro ocidental foi desenvolvido muito tempo depois, como, por exemplo, o palco giratório. É claro, Leonardo da Vinci fez um desenho do que seria um protótipo de um palco giratório que nunca foi construído, mas o primeiro palco giratório do Japão foi construído em 1758. Na Europa, o primeiro palco giratório só vai ser construído em 1896. Então, o Japão conseguiu chegar nessa tecnologia primeiro. Hoje os grandes teatros têm palco giratório, né? Outra coisa que eles desenvolveram também é a possibilidade de uma parte, um fundo falso do palco, onde alguma coisa pudesse subir e descer. Eles fazem isso em 1753. Também só no século XIX que a Europa foi desenvolver essa coisa do assoalho que sobe e desce. Então, a tecnologia teatral japonesa se desenvolveu primeiro que a tecnologia teatral europeia. Isso vai durando até o século XIX. No século XIX, eles têm um contato maior com o Ocidente.
o que vai acontecer? Os jovens japoneses que querem fazer teatro, e aí já tendo contato com o mundo ocidental, com a forma de se fazer do Ocidente, e mais ou menos numa época em que os Estados Unidos faz o seu primeiro tratado comercial com o Japão, então essa influência ocidental vai chegar mais forte a partir desse primeiro tratado comercial dos Estados Unidos com o Japão. Esses jovens vão desenvolver o movimento Nova Escola. O que é isso? É uma nova escola teatral. Eles querem reformar o teatro japonês nos moldes do teatro europeu. Eles propõem uma atuação politicamente engajada, tratando de temas atuais. Eles querem falar deles, eles não querem mais falar sobre os samurais, sobre os antepassados, sobre as suas lendas e as suas histórias. Eles querem falar deles. Esse movimento vai durar mais ou menos até 1909. Um primeiro momento de rebeldia no teatro japonês. A gente falou que uma grande diferença do teatro grego para o japonês era a rebeldia grega, né? E aqui vai surgir esse primeiro momento de rebeldia no teatro japonês. Um segundo momento vai começar um pouco aí já entre 1890 e vai até 1930 e poucos, que vai ser o Shinjeki. Até hoje se faz teatro Shinjeki, tá? Mas o auge dele foi na década de 30. São peças autorais e remontagens de clássicos europeus, como, por exemplo, Shakespeare. Eles vão passar a montar Shakespeare, Ionesco, até autores americanos, como Tennessee Williams, vão aparecer nesse teatro, e eles também vão trabalhar com uma experimentação cênica. Então, é esse teatro que vai ter contato também com as primeiras vanguardas artísticas que vão dar origem ao nosso teatro pós-dramático, performativo. Eles trabalham uma crítica social muito engajada, e eles apresentam grandes sucessos internacionais e começam também a atrair o olhar do teatro contemporâneo para esse teatro japonês. Hoje, no Japão, você tem tanto o teatro tradicional, dessas 4 formas principais que a gente fala, do No, do Kabuki, do Kyogen e do teatro de bonecos, mas também tem esse teatro contemporâneo, esse drama que vai aparecer, que vai influenciar o cinema japonês e que vai trazer nomes como o Yoshio Ida, que vocês já devem ter ouvido falar dele. A gente tem alguns livros do Yoshio Ida que são básicos para a formação de atores, né? Tá na bibliografia básica. Ele é um ator japonês que vai trabalhar e escrever sobre esse teatro japonês mais contemporâneo. Mas ele não vai abandonar a tradição clássica. O Butô vai surgir com a sua potência em 1950. Então, período pós-guerra. Período pós-guerra, exato. A guerra acabou em 45 e ele vai surgir, criado pelo Tatsumi Hijikata e difundido grandemente pelo Kazuo Ono, que a gente está vendo aí nessa foto. Kazuo Ono que faleceu já, né, mas teve uma vida muito longa e muito importante para o teatro mundial. E o Butô hoje ele é estudado no mundo inteiro. O Butô a gente não coloca mais como uma coisa japonesa. Os japoneses não valorizam tanto o Butô como ele é valorizado na Europa, no Ocidente, por exemplo. Porque ele tem... Pode falar, Ju. Ele a base dele é o expressionismo. Ele vai beber na fonte do expressionismo alemão, então ele já vai ser fruto dessa revolução aqui do Shinjeki, onde eles vão querer trabalhar outras coisas além do trabalho tradicional. Então, o Butô, ele vai trabalhar Bu, vem da dança, e To,
que a gente vai encontrar Butô escrito assim, Butô escrito com acento circunflexo também. O Tô significa passo. Mas também, quando a gente vai estudar o nome, né, o Bu tem relação com a dança, tem relação com a mão. O Kazuo dizia que a mão é capaz de comunicar qualquer coisa. E com os movimentos mais etéreos, mais lentos, mais detalhados. Já o To, que na tradução literal seria o passo, ele está mais relacionado ao pé, aos gestos mais concretos e contraditórios. Então, é um teatro expressionista que vai trazer esse contraste de ações concretas com movimentos etéreos, com uma inspiração na velocidade do Tai Chi Chuan, né? Que vai trazer um expressionismo facial. Eles não usam máscara, mas eles pintam o rosto, não usam uma máscara material, mas o rosto é pintado. E o Kazuo Ono, ele influenciou assim muito do teatro performativo hoje. Muitos dos grupos de teatro experimental, de teatro pós-dramático, de teatro contemporâneo, tem no Kazuo Ono como um inspirador, uma fonte e é um material muito rico do Kazuo. Você assistir, depois eu vou botar lá no grupo para vocês, no grupo não, no sala de aula, alguns vídeos de espetáculos do Kazuo Ono para vocês verem como se dá a qualidade de movimento. Então, é muito importante para o ator, quando ele está estudando história do teatro, gente. Por que a gente estuda história do teatro? É claro que é para conhecer todos esses elementos e saber como é que a gente chegou aqui hoje, mas é também para aproveitar desses elementos históricos, dessas formas de atuação, para trazer para o corpo da gente, para beber nessas fontes e poder transformar o nosso material primeiro de trabalho, que é o nosso corpo. Né? E aí eu trouxe essa frase, que é uma frase da sabedoria popular japonesa. O teatro é sabedoria para o povo. Cumpre-lhe ensinar a trilha do dever por meio de exemplos e modelos. Parece um pouco contraditório quando eu falo que o teatro japonês é um pouco aristocrático, né? Mas o que ele está falando aqui nessa frase? O que esse ditado popular diz? Ele fala daquilo que a gente sempre fala com vocês em aula, do papel social do ator, do quanto a atuação influencia o espectador, de quanto a atuação influencia as massas, seja nos seus costumes, nos seus hábitos, nos seus preconceitos, nos seus pensamentos. Então, isso aqui eu faço um paralelo com a frase do Stanislavski. Quando a sabedoria popular japonês diz que cabe ao teatro ensinar ao povo a trilha do dever por meio de exemplos e modelos, então o teatro tem que trazer para o público exemplos e modelos. E aí o Stanislavski vem falar o seguinte para a gente, que não dá para ser um grande ator ou uma grande atriz se a gente não é uma grande pessoa, se a gente não tem empatia pelo outro, se a gente não tem respeito pelo outro, porque a gente não vai conseguir construir uma personagem com a riqueza que ela precisa se a gente está brigando com ela, se a gente está... ou se a gente não consegue trazer essa virtude também para a nossa vida. Como eu posso ser exemplo para alguém? Como eu posso chegar num programa de televisão como atriz, como diretora e falar eu não gosto de ler, por exemplo? O que eu estou dizendo para a minha plateia? Ou quando muitos artistas se posicionam politicamente, por que a cultura... historicamente ela é perseguida por muitos governos, porque ela faz pensar, porque ela gera modelos, porque ela constrói
um imaginário de uma sociedade. E é através desse imaginário construído pela arte que a gente sabe hoje como era a vida na época dos samurais. É através não só da história, mas principalmente através da literatura, através das artes plásticas, através da música, através do teatro e, mais recentemente, através do audiovisual, né? Então, esse é o valor da arte que fica desse mergulho que a gente fez recentemente por esse teatro não ocidental, não grego, né? Quando a gente vai trazer para a nossa atenção esses povos que não tiveram a sua hegemonia teatral influenciando o mundo inteiro, mas que de alguma forma influenciaram e influenciam sim a nossa forma de fazer teatro hoje. Então é isso que fica desse teatro para a gente. Hoje a gente está encerrando aqui a primeira parte do nosso curso, que é esse teatro pré-grego. A partir da semana que vem a gente vem com a Grécia. 1, 2, 3 e... Negra!